Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim. Hoje estamos aqui com a gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Como toda sexta-feira, tenho aqui comigo o Dr. Sidney da Silva. Dr. Sidney, boa tarde, como o senhor está? Boa tarde, doutor Daniel, tudo bem? Boa tarde, doutor Faustino, boa tarde, pessoal que nos assiste. Estou muito bem, graças a Deus, tudo ótimo. E vamos para mais uma gravação do Jus Esperneandi. Exato, doutor. E hoje nós temos aqui o nosso convidado especial, Dr. Faustino Alexandre Prado. Turíbio. Toríbio Prado. Turíbio, eu sei que é Turíbio porque eu tenho um amigo, É o verdade. Leonardo Turíbio. Pode ver que ele é rico, né? É, Eu sou da parte pobre da família. O Léo, ele é boizão mesmo. Eu sou da parte pobre. Pois é, e temos aqui então a honra de receber o Dr. Faustino, que já compôs a Advocacia Nunes em tempos atrás, né? Vamos falar assim, algum tempo atrás, já fez parte da advocacia. Outrora, era essa palavra que eu queria Outrora lembrar. foi o nosso estagiário, Outrora. virou advogado. Não, você trocou de advogado 2014 e direto, né? 2018. Você trocou de Verdade. advogado direto. Não, comecei como estagiário. Começou com estagiário? Eu Isso era aí. do RH lá, eu fiz o recrutamento do Faustino. Pois é, Faustino Apliquei, fez parte. inclusive, algumas advertências nele por causa de vestimento. E algumas condutas inapropriadas, né? É um mau comportamento no escritório. Defenda-se, doutor, defenda-se. Não, eu vou esperar vocês terminarem de fazer a acusação, depois eu me defendo. Mas é isso. E aí a gente tem aqui um querido, um advogado bem combativo, um advogado atuante no direito de família, direito civil, direito trabalhista, né? Diga-se de passagem, o Dr. Faustino é uma pessoa muito conhecida, Sim, não só no nosso meio de advogados, mas na sociedade, inclusive na sociedade onde ele vive, sim, no sim. bairro que ele vive lá, nasceu lá, é de família tradicional de lá, né, Faustino? Exatamente. Eu já tive a honra de participar de algumas ações sociais que ele fez lá, ajudar, colaborar, entendeu? Sempre que ele faz, ele convida. E sempre que eu posso, eu vou. Eu agradeço. Agradecido e honrado pelos convites, doutor. Isso aí. Doutor, fala de você um pouquinho aí. Da onde você vem, doutor? Isso. Quem é você? Bem, meu nome é Faustino Alexandre, Toríbio do Prado. Eu tenho 35 anos e sou nascido e criado no bairro de Batatuba, cidade de Piracaia. Fiz faculdade de bacharel em Direito e quando me formei, recebi o convite através do Dr. João e do Dr. Sidney para compor o Nunes Advocacia à época, 2014. Tinha acabado de me formar, não sabia fazer uma manifestação, estava estudando para a OAB ainda. Posteriormente a isso, acabei passando na OAB e comecei a trabalhar no escritório. Tive a oportunidade depois de ir para Piracaia, acabei indo para Piracaia e lá fiquei até agora, porque era até estranho, os meus clientes vinham de lá para serem atendidos aqui em Atibaia. Mas é a questão que a gente estava falando, a questão do bairro, né? Sim. Você nasceu lá. Sim, conhecido. Então, assim, a população, o seu meio social, acompanhou a sua trajetória. Exatamente. E aí virou advogado, quem que eles vão procurar? Exatamente. Aí eu vi a necessidade de ter um escritório em Piracaia, acabei locando na época uma sala bem pequena, e agora, graças a Deus, a gente está crescendo e no centro da cidade a gente está montando um escritório grande com 4 salas, uma sala de reunião para poder atender os clientes da melhor forma possível. Legal, top, muito top, parabéns. E merece todo sucesso, viu, doutor? Obrigado. Doutor está advogando desde que ano? Há quanto tempo está com a OAB? A OAB eu tenho desde 2016. Vocês atuam em alguma área específica? Tem alguma especialidade, doutor? Eu gosto de fazer trabalhista, sempre gostei. Temos a dificuldade na nossa região aqui, porque Isso vai mudar, viu? a Justiça Federal ela abrange muitas cidades e, infelizmente, acaba demorando o processo, o cliente fica um pouco irritado, mas eu ainda gosto de fazer trabalhista e estou fazendo muito previdenciário. Legal. Agora, incrível que aparece para mim é civil. A área de família é o que mais aparece. Daí, como eu vi que estava aparecendo muita coisa na área de família, eu acabei fazendo uma especialização, Legal. justamente para atender esse público. Legal. Então, eu gosto do trabalhista e o que mais aparece para mim é civil. Possível. E a gente acaba pegando também justamente por conta da demanda. É que o advogado, o povo leigo, eles acham que quando o advogado atua numa determinada área, você faz o que, doutor? Eu sou especialista em crime. Ele acha que o advogado, ele só atua na área criminalista.
Mas, na verdade, não. É que nós somos especialistas em determinada área, mas o escritório atende outras áreas, entendeu? Então, por exemplo, o o escritório do Dr. Daniel é especialista em família, direito civil. Aí ele tem o Dr. Walter, que faz o trabalhista, tem o Dr. Esmerino, que faz o crime, tem a doutora Tatiana, que faz o INSS. Previdenciário. Mas não por isso, por exemplo, nada impede que ele faça, por exemplo, uma ANPP, né? Então Sim. o povo acaba se enganando, achando que o advogado é criminalista, é só criminalista. Não, E não outra coisa, os clientes esquecem que nós, no início da carreira, nós somos, assim como os médicos, né? Clínico geral. Clínico geral. Clínico geral. A gente faz de tudo, né? Durante muito tempo. Exatamente. Então, eu também, no início da minha carreira, fiz muito criminal, soltei muito bandido, fiz pedido de progressão de regime, Não, vários. se você soltou é inocente, você não vem falar que é bandido, né? Você soltou. Um 5-7, um 5-5, tá tudo bem, faz parte. É um coitado, o sistema, né? Mas, vamos falar o que interessa. No começo da carreira, todo advogado faz de tudo um pouquinho e deve fazer. Né? Eu acho que deve fazer porque se você não experimentar todas as áreas do direito, você não vai saber qual área se especializar, o que você se dá bem, o que você se dá melhor, o que é mais rentável financeiramente falando. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai cru. O doutor especializou em família agora? Agora, família. Eu tenho uma pós em Direito e Processo Criminal, área que eu não atuo mais, e terminei agora uma especialização em Direito de Família. Que legal. E o doutor fez aonde? Desculpa perguntar. Eu fiz no curso Legale. 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 Lá no Legale eu fiz presencial, Direito Previdenciário, e eu fiz algumas especializações pela internet, né? Aquelas pós-graduações pela internet. Também muito bom, viu? É que assim, se você for levar em consideração o custo-benefício, não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada. A gente não do tá Legale, ganhando nada, né? Olha o merchan. Mas Aí, legal, vou passar o pix. Podiam pagar pra gente, né? acaba agregando. Ô, legal, vou passar o pix do Jus Perniandi aí pra você mandar. Ó. E, puxa vida, hoje a gente tem ainda a opção de fazer online. Sim, dá para fazer do escritório. Exato. Mas, viu, sinceramente, online ele requer muita disciplina para pessoa. Não, mas uma pós-graduação. Eu não tenho disciplina para online. Minha pós-graduação, por exemplo, que eu fiz, inclusive, foi junto com o doutor Na Daniel. Uninove. Nós fizemos na Uninove, no campo do Memorial. Aí Uninove, depois eu faço pix. Eu também tenho uma pós lá na No Uninove. Memorial foi presencial. Eu me Foi. recordo Nós Foi. íamos toda Nós segunda íamos e juntos. toda quarta. Era Só que ele pesado fazia aquela no época. cível e eu fazia a especialidade. A sorte que era no mesmo dia, né? Porque o civil criminal era Mas a foi por pós isso era que no nós mesmo dia. nos inscrevemos, né? Porque bateu a data e aí... Mas o bacana da advocacia é isso. Por exemplo, se você tem um escritório, você tem uma equipe que trabalha com você tem efetivamente a possibilidade de pegar diversos processos. Sim. Eu, por exemplo, eu faço trabalhista e família. A doutora Alessandra, que trabalha comigo, ela faz previdenciário. E para ela tá tudo bem fazer só previdenciário e para mim também tá bom. Uhum. Então isso é muito bacana. Sem contar que eu tenho um ensinamento, não vou puxar a sardinha de quem me passou isso daí, que ele vai dar uma risada daqui a pouco, que todo cliente que eu pego, o caso em si, eu fechei o contrato, eu compro um livro sobre aquele assunto. Já tá dando uma risadinha. É isso aí. Para quê? Justamente para a gente se aperfeiçoar naquela área, Sim. se atualizar sobre aquele Sim, assunto sim. e poder entregar para o cliente o melhor resultado possível dentro daquelas condições do processo. Mas para fazer isso a gente tem que ter o quê? Tem que ter a responsabilidade de ter um material atualizado. Sim. E saber do que está falando, justamente para não ficar depois com cara de tacho na frente do cliente, né? Exato. Isso é muito importante. Viu? Porque Legal. tem cliente, principalmente na área criminal. Você que advogou no criminal um bom tempo, Sim. Tem cliente que vem sabendo de tudo do processo. Tem cliente que vem, mas não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não sei o quê. Eu não sei se os que estão presos eu tenho certeza que aprendem lá dentro, mas os de fora, eles são instruídos. Exatamente. Na área penal, os clientes da área penal eles são instruídos Sim, sim. em relação ao processo. Sim. Sabe qual que é o próximo passo, sabe de prazo. Ô, doutor, o prazo é depois da manhã. O cliente criminal, ele sabe do procedimento. Então, mas o que que eu fiz? Eu adotei uma prática para que o cliente não fique toda hora pedindo informação, não que me incomode, porque às vezes ele próprio se sente incomodado. Eu acho que eu peguei isso, foi uma prática do seu site, se eu não me engano mesmo, do site do Dr. Daniel. Eu tenho um campo no meu site que chama-se Consulte o seu processo. Eu passo para o cliente, eu instruo ele, eu passo para o cliente e falo assim, olha, quando você quiser saber do seu processo, você lança o seu número aqui e vai abrir o seu processo, você vai saber o que está acontecendo. Sim.
óbvio, né? Muita terminologia jurídica, ele vai perguntar Ele vai alguma coisa. perguntar de novo. Ele liga, doutor, o que é concluso? Sábado, às 22 horas. Doutor, o processo está concluso. O que é é o isso? concluso? Falei, calma, tá Mas- calma. Mas o cliente criminal ele tem uma peculiaridade que o patrimônio dele ele está sendo levado ali em discussão, é a liberdade. Sim. E tem gente que discute que a vida é mais importante do que a liberdade, tem gente que fala que a liberdade é mais importante que a vida. Sim. Eu vou dizer que para mim a liberdade é mais importante que a vida, porque sem liberdade a gente não tem vida. Então, o cliente criminal ele está preocupado com o processo. Uhum. Então, a gente tem efetivamente que passar as informações para ele. E a advocacia hoje ela exige do profissional que as informações sejam passadas praticamente em tempo real. Uhum. Se o cliente mandou mensagem no final de semana perguntando se você é advogado em alguma área e você não respondeu, segunda-feira tem outro profissional Acabou, pegando esse outro, já era. processo. Verdade. Ô, doutor, e como é que é lá na sua comarca? Aliás, não sei se você falou qual comarca você é. Piracaia. E como é que é na sua comarca lá o andamento processual? Caminha numa velocidade razoável? Caminha. Ó, eu não vou puxar a sardinha, mas não só os funcionários do Fórum de Piracaia da Justiça Comum, como também os juízes são excelentes. O processo não demora em Piracaia. Tem um resultado rápido. E vou além. É obrigação do juiz, obviamente, abrir as portas para o advogado quando precisa conversar e etc. Mas aí eles fazem mais do que isso. Você manda mensagem para o fórum, pro assessor do juiz, já marca uma reunião no Teams, você já despacha se for alguma coisa urgente. E eu estou para dizer para vocês que Piracaia hoje é terra de ouro para profissional trabalhar, justamente porque a gente tem uma justiça digna, tem bons profissionais que trabalham lá, trabalham com decência, trabalham com honestidade, trabalham para tentar resolver mesmo efetivamente a jurisdição como um todo. Aliás, aproveitando um Legal. gancho aí, um abraço pro meu amigo Hugo, que trabalha no Fórum de Piracaia. Aliás, foi nós que cedemos ele para Piracaia, que ele era de Atibaia. É verdade. Nós encontramos ele no The Pub, né? Foi. É Foi, verdade. verdade. Ô, doutor, eu vou propor algo aqui, Sim. que não sei se vocês lá de Piracaia vão aceitar, mas vocês poderiam levar a primeira vara civil de Atibaia para Piracaia e trazer o pessoal de Piracaia para a primeira vara civil de Atibaia. O que você acha? Eu tenho processos aqui em Atibaia. Eu entendo o que o doutor está querendo dizer para mim, justamente por conta de alguns processos que demoram. Eu entendo. Mas Piracaia está bem do jeito que está. E eu ainda acho que Atibaia também está bem do jeito que está, viu? Porque Eu acho também Atibaia dentro do que a gente tem aqui hoje em Atibaia, na área civil, os juízes são muito bons, atendem um advogado, trabalham com decência no processo. Tem problema de demora? Tem, mas uma coisa tem que ser levada em consideração. O processo é lido. É bonito. Isso é importante. É bonito a gente ter um Sim, despacho sim. onde o juiz leu. Porque, puxa vida, às vezes você está esperando 15 dias, 20 dias, um mês, 45 dias um despacho. Sim. O juiz dá um despacho, não falou de nada do que você falou no processo, para que serviu aqueles Não, 45 dias? Ô, doutor, você sabe quantos processos entram por dia numa vara civil de Atibaia? Você sabe, doutor? Não sei. Não tem ideia por dia? Tem ideia? Uma noção? Por dia? Por Eu não dia. faço Distribuição? Que entra para cada Não faço vara. ideia. 12 processos por dia. O juiz acorda todo dia, então a vara civil de Atibaia, Com 12 com processos 12 novos processos para ele, às vezes tem uma liminar, para ele despachar, para ele decidir sobre a liminar, você entendeu? Muitas vezes, eu aprendi isso um dia, conversando com o juiz, muitas vezes um processo que vem com 50 páginas, que o advogado poderia falar tudo aquilo Em 10. em 10, Uhum. você entendeu? Lota, às vezes, uma página de um processo de foto que faz o processo ficar cansativo, entendeu? Então, assim, a gente às vezes só com o pau. Então, A gente, mas às olha vezes só. critica, às vezes critica. Aí só vem concluir. o trabalho da OAB. Então, exatamente. Às vezes a gente critica, mas a gente não olha o lado de lá. Sim. Ou Você até entendeu? mesmo. Mas o fato é, quem poderia chegar para a advocacia local aqui, porque aí você traz a dor do juiz e fala, olha, gente, a gente julga, mas a gente também cansa, a gente é ser humano aqui desse lado, né? Por exemplo, eu sei que existe um projeto no Tribunal de Justiça de São Paulo que chama Petição Amiga. E qual é a petição amiga? São aquelas petições que não ultrapassam 10 laudas. Tanto é que o próprio tribunal tem um selo de qualidade que eles disponibilizam no site do TJ e fala lá, petição amiga. Os grandes escritórios de banco tal, quando eles fazem petições que não ultrapassa 10 laudas, eles usam esse selo e colocam, sabia?
E o tribunal, quando vai analisar o recurso que está lá, o selo, e vê que realmente não passou de 10 laudas a apelação, enfim, a petição não passou de 10 laudas, eles dão uma maior atenção. Olha pra Você ver. consegue mais atenção do tribunal, dos juízes, quando você adota um procedimento que eles gostam. Eu conheci esse projeto aí do Rio Grande do Sul. Eu ouvi falar desse projeto. Em São Paulo Talvez tenha copiado de lá, porque esse processo Pode é ser. antigo. Mas não tem esse nome. Chama-se alguma coisa 10. Petição 10. Tá. Petição nota 10, deve ser Petição alguma processo coisa assim. 10. Petição É 10. justamente por causa das 10 laudas, Ah, né? 10 laudas. Mas, ó, Mas olha como facilita a vida do judiciário, Sim. cara, essas petições. mas eu tinha aula, não aula na faculdade, eu tinha aula com um advogado aqui de Atibaia, ele morava em Bataatuba, ele faleceu já, Antônio Mirabelli Neto. E ele só fazia trabalhista. Começou no trabalhista e morreu fazendo trabalhista. As reclamações trabalhistas que ele fazia, sem brincadeira, era de 3, 4 páginas. E não era uma petição, não era ruim, era petição boa. Objetiva. Sim, Ele objetiva. falava efetivamente o que o juiz tinha que Saber, apreciar. pra apreciar. Mas você sabe o que eu penso em relação a isso? O que o juiz tem que saber com riqueza de detalhes são os fatos. Os fatos. O direito o juiz conhece. O juiz. Sim. Você pega um magistrado aqui de Atibaia, tem magistrado aqui com quase 30 anos de magistratura. Você acha que ele não, você precisa escrever o direito, transcrever, copiar e citar? Às vezes a gente faz para ficar bonito, para dar uma lembrada de alguma coisa, mas Sim. assim, não é que todo tópico que se desenvolver você precisa Mas copiar, não né? dá para enfeitar o galo em tudo, né? Não. Não dá. Ali é o seguinte, a parte dos fatos tem que ser muito bem Muito bem redigida. detalhada e você trazer prova documental. Eu não lembro qual é a frase em latim, mas tem lá uma frase em latim que justamente é isso: traga-me os fatos e eu darei o direito. Eu tenho uma placa dessa no escritório, Né? mas não lembro. Então Tá em latim? É em latim. Então, assim, Dê-me os fatos que me darei o direito. exatamente. Então, assim, o objetivo do advogado é trazer os fatos de forma lógica, né, para que você consiga convencer o juiz de que o direito que você está pleiteando é uma lógica dos fatos que você traz. Né? E até pra gente, quando vai fazer uma contestação, é tão ruim ter que ler uma inicial que o advogado pega e coloca 10 jurisprudências sobre um determinado assunto que não tem quase Terrível. relevância nenhuma. Verdade. Terrível. Aí a contestação fica grande, Sim. ele vai fazer uma réplica maior ainda, aí a hora que o processo chega para o juiz analisar tudo para ver efetivamente o que vai para frente, tá enorme. Então, e aí tem aquela questão da contestação específica, né? Você não pode passar por cima. Alguns assuntos, quando o negócio é delicado, você falar de tudo. você tem que contestar parágrafo por parágrafo. Senão vai dar revelia sobre, Senão dá aquela, revelia. sobre aquela parte que você Exatamente. não se manifestou. O que eu, às vezes, faço é quando eu vejo que há uma repetição dentro da inicial ou da contestação, dependendo do que eu vou fazer, e eu critico dentro da minha petição e falo: olha, o autor exaustivamente fala sobre o mesmo assunto, dedicando 4, 5 parágrafos sobre a mesma questão. Deixo de contestar especificamente os 4 parágrafos, porque tratam-se da seguinte coisa: tal, que não faz direito, não faz jus ao 4 direito linhas, pleiteado. Então, num parágrafo, eu contesto 4, 5. Exaure uma página. Normalmente, quem comete isso, quem faz essas repetições absurdas, normalmente são petições de banco. Doutor, Né? Deixa eu falar um negócio pra você. Eu peguei uma peça esses dias, um colega meu me enviou uma peça para eu dar uma analisada. Por essa luz desse estúdio aqui, 110 laudas. Ah, não. 110 laudas, mas era o quê? Uma petição Recurso inicial? especial. Ah, um recurso especial. Cara, como é que vai bater 110 páginas? Cara, recurso especial você está falando de direito. Não se fala mais de fatos. Como é que você vai mandar pro É. STJ, que é um único órgão que julga o Brasil inteiro? Vai usar a súmula 7. Brincadeira. Mas tem advogados e advogados, né? Eu acho bobagem. É um livro. Mas hoje ainda a gente tem a opção de utilizar, tem cursos, né, que mostram para a gente a melhor forma de você fazer a redação e de você aplicar a metodologia dentro da petição inicial. O que tem que ser destacado, Uhum. de que forma você deve destacar, Sim. justamente para o juiz bater o olho ali e já dar prosseguimento no processo. E isso é o quê? Isso é atualização, isso é coisa Sim. importante que a demanda na advocacia hoje está exigindo. Exato. Eu fiz um curso online, não sei se os doutores têm conhecimento desse curso,
é um curso que ensina qual letra usar, qual espaçamento usar, a forma que você faz a citação. Então, assim, tem um nome esse curso, só que eu não consigo lembrar agora. E se lembrar também, daí tem que mandar o Pix, né? Mas eu fiz esse curso, cara, mas esse é um curso que, assim, eu mudei o layout da minha peça. Porque a letra que eu uso hoje é uma letra que foi estudada e que é uma letra que traz conforto na leitura. Qual é a letra? Lembra? Lembro, Segói, UE. Segói, UE. Segói. Eu uso Arial. Eu uso o Time New Roman. Então, 12. olha, o que esse cara que dá esse curso fala, Time, em Roman, né? É uma letra pesada. Arial é simples. Essa que eu uso, que é a Segói, o final dela, ela tem uma pequena curva. Então, assim, ela não é estilo grego, porque o Times de Roman é estilo grego, e a Arial é assim, mais simples, né? É gostoso de ler até. Ela tem um acabamentinho, então. Isso, essa tem um acabamentinho. E aí foi feito um estudo, e por que ele indicou essa letra? Então existe um estudo científico por trás dessa letra. Foi por esse motivo que eu mudei a letra que eu usava. Porque antes eu usava não lembro, enfim, era parecido com a Arial. Depois você deixa ela disponível pro pessoal. Eu vou começar a colocar. Coloca aí. Coloca a letrinha aqui, até pra gente, eu vou ver se eu gostar, eu uso. Eu uso Arial 12. Mas aqui eu uso por causa do estudo que teve. Agora, uma coisa que é importante é ter o espaçamento, né? Porque você usa espaçamento de quanto? 1,5. Eu também, 1,5. 1,5, né? Isso, 1,5. Porque Isso. pegar espaçamento de 1, que daí você não ou consegue, de 2, não consegue ver, tem gente que você não consegue ver, mistura as letras. Exato. E se pra gente mistura, pra pessoa que tá lendo e precisa dar uma decisão sobre aquele assunto, vai pesar. Vai pesar. Então é importante dar esse conforto na hora do magistrado fazer a leitura. E o número da letra, o tamanho da letra? Eu uso 12. Você, doutor? Eu também, 12. Quando eu preciso mas eu acho que o destacar- nome da minha letra é Time New Roman. Não é? Você falou Pior que é? ainda, aquela que parece de máquina de escrever. Você falou que é qual time? O que você falou? Outro Time time? São is 2 Roman. time? Não, é só esse daí mesmo. É Time New Roman. É esse, Time in Roma. Então, número 12, quando quer destacar, você coloca número 14, negrito. Isso. Não pode usar negrito com sublinhado. Esquece, Eu é muita não- coisa. eu não E desta- caixa eu não- alta também eu acho ruim, a não Você ser tá que seja gritando capítulo. na petição, né? Se for Isso, capítulo, razoável. Agora, no meio da petição caixa alta, Cara, você tá mas gritando. se for necessário, for algo muito importante, eu coloco lá. Caixa alta, ainda coloco aquele. Parece que passou a canetinha. Então, Pasme, excelência. Pasme, excelência. A juiz- excelência fica pasmo. Aí eu coloco o emojizinho lá assim, ó. Pasmo. Pasme, só faltou o excelência. emoji, então, né? Boa ideia, vou baixar os emojis no computador lá. No lugar de Não, paz, mas excelência. no Word já tem. Já tem Eu lembrei daquela petição que circulou na internet que falava sobre tráfico de drogas e a quantidade apreendida era do tamanho do sachê de ketchup. Você já viu isso daí? Não. Daí ele, sei lá quanto pesa um sachê de ketchup. 5 gramas. 5 gramas. Pasme, excelência. A quantidade de droga apreendida com o réu equivale ao mesmo que um sachê de ketchup. Daí tá lá. Meu Deus do céu. Tem coisa que eu não tenho coragem, né? Mas vai que cola, né? Vai que cola, Vai né? que cola, exatamente. Ai, que barato. Mas o povo é dinâmico, né? Tem umas Sim. petições gostosas de se ler. Tem, a gente às vezes está estudando um processo, pega no meio do caminho. Uma outra Tem umas petições legais. Uma outra coisa importante também é evitar aquele monte de símbolo no meio da petição, né? Tem um pessoal que coloca o símbolo da justiça atrás da marca folha. d'água, horrível. A marca d'água. Meu horrível. Deus do céu, eu me confundo todo. Então, eu você tenho- que usa marca d'água eu aí, me tenho. desculpe, mas Por é favor, horrível. eu dá uma tenho. melhorada nisso Você- daí. Eu tenho, aqui, ó. eu tenho. Você, Eu doutor tenho, Daniel, que eu usa tenho. marca d'água, Eu pelo tenho. amor de Deus. Eu tenho, e, ó, a minha marca d'água são 2 setas pro lado direito. Gigante, que não atrapalha, tá bem escondidinho. Quem conhece o meu layout, olha a petição, sabe que é do meu escritório. Não tem como errar, né? Mas não é figura que atrapalha na leitura. Não é. Se pegar o meu... Agora, o que você falou, realmente tem umas que Eu misericórdia. não sei se eu tenho algum problema, alguma coisinha aí, mas eu fico olhando a figura, daí eu paro de ler. Dislexia. Toque, tem toque. Aí depois, na outra folha, eu faço a mesma coisa e já tinha visto Toque. aquela figura. Então, É que tira a atenção, né? Tira atenção.
Por favor, pessoal, tira essa marca d'água que é uma porcaria na Não, petição. realmente atrapalha. Você que está advogando do lado oposto do Faustino, irrite-o com a marca d'água. Estratégia para tirar a atenção do advogado oponente. Bacana. Ai, que da hora. Ô, doutor, mas você ficou aí bem uns 7 anos na fazenda criminal, né? Hoje você não faz mais Hoje eu não mesmo? faço mais. Se vier procurar, você Não faço. não pega. Ó, apareceu um no escritório essa semana e eu tô estudando a possibilidade de pegar. Mas assim, eu não tive problema nenhum em fazer criminal. Eu acho gostoso fazer. É gostoso porque é basicamente o que está na lei. E você tem que ter a expertise no momento da audiência de instrução. Isso é fundamental. Mas o que é ruim do criminal de verdade? Eu falo isso de coração aberto. A mãe vem no escritório, a família vem no escritório, contando sobre um determinado problema. Você vai, você advoga, você começa a receber de forma parcelada. Soltou, para de pagar. Eu tenho essa dificuldade. Então, para mim, economicamente, não é razoável. Doutor, e cartão de crédito? Por que você não adota? Ah, Máquina. não Porque, pensei. viu, quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Sim. Se ele quer o Faustino, o doutor Faustino, você pega uma maquininha lá, bote o juro Porque, assim, no honorário lá, cobro tanto, eu só faço no cartão de crédito. E porque assim também, de certa forma, nós tivemos uma escola boa da parte penal aqui. Eu, quando eu fiz o exame da ordem, eu fiz o cursinho da Selma Montanari. Uhum. E você sai do curso da Selma, nem sei se tem mais hoje. Cursinho da Selma de preparação não tem mais. Não tem mais. É uma Quem pós-graduação, fez, quem não fez, É uma pós-graduação o curso não da faz- Selma. você É sai sensacional. pronto para advogar. Pronto pra advogar. Doutor, aqui no escritório a gente adotou e eu não faço criminal, Sim. né? Mas o advogado que faz criminal, ele adotou um jeito de fazer a cobrança da seguinte forma. Ele pega o valor dos honorários, ele fala, olha, a metade à vista. E a outra metade eu parcelo. Por quê? Porque se parar de pagar, você já recebeu a metade da questão, entendeu? Agora, vamos supor, o valor total, parcelar em 10, se soltou o cara, acabou. Não dá. Não vai pagar. Não dá. Não Eu dá. adoto essa mesma estilo aí. Sim. Metade à vista. E assim, se for ver, o fato de eu ter parado quer dizer que não é algo ruim, né? Porque no meio do processo já soltou o réu, né? Então quer dizer que efetivamente a gente consegue chegar no resultado útil do processo. Sim. Eu tive 3 casos, por exemplo, de tráfico em Piracaia. Os 3 eu consegui o privilégio. E ó, que eu tive sentenças que condenaram com 5 anos e 10 meses, que é o padrão. Não era essa cheia de ketchup. Não era. Pasme, excelência. Pasme, excelência. Saquinho da Agora Ruda. tá tudo liberado. Caiu Deixa o pessoal. Agora, até quantas gramas pode? Não pode. 40 gramas. pode. Né? Não pode. Pode Não não. pode, viu, tá gente? liberado. Pode não. Fica, carrega. Vai lá na onde é conhecido como orégano ponto aí. de tráfico de droga com 20 gramas no bolso e um dinheiro no bolso. Você vai ver se vai ser Procure um usuário. advogado criminal. Se o cara cuida Vai de ser carro, preso. ele recebe os trocadinhos cuidando de carro. E aí ele é um usuário. Ele é pego cheio de notinha de 2, de Ele 5 cuida de reais. carro na boca de droga. Na Mano, boca ele, de tava- fumo. ele mora na favela, vai fazer o quê? A Então, É situação... um pobre coitado. Você tá chamando o cara de quê? Mas É. daí, mas é nesse tipo de situação, você acabou de descrever o fato, que se ele for denunciado por tráfico de drogas, ele vai precisar do advogado para dizer que era uso. Sim, exatamente, uso. Justamente para ter a É desclassificação. isso aí. Exatamente. Entendeu? Tudo depende do fato, efetivamente. Sim. Mas área criminal, para mim, é isso. Eu acho ruim por conta disso. É gostoso? É gostoso. Você tem que ficar atento a todo momento no processo? Tem. Tem que falar a verdade para o cliente. Não pode trazer nenhuma Não pode prometer nada. nenhuma loucura para o cliente. O que eu... Então, a área criminal, Promessa. para quem milita na área criminal, para quem está começando a militar na área criminal, eu dou uma dica. Nunca prometa nada. Assim, eu tenho uma tática comigo, eu tenho um método, um modus operandi de trabalhar, Sim. e acho que você sabe disso, Sei. porque a gente trabalhou muitos anos junto, mas quando o cliente senta para contar a história triste, eu faço a análise do caso dele e pondero para ele do pior para o melhor. Falar que se você for condenado, você vai pegar tanto de pena, Exatamente. tanto de pena você vai progredir em tanto tempo, entendeu? Mas a gente tem tal tese que é forte, dá para te absolver, então eu uso essa técnica, nunca prometi nada para ninguém, eu vou te falar. Nunca teve problema. Nunca tive problema. Nunca tive problema. Eu já prometo para o cliente o seguinte, quando a mãe senta, quando vem a família, ou até mesmo o cliente estiver respondendo em liberdade, eu prometo um bom trabalho. É isso. Até porque a advocacia é trabalho de meio, né? Trabalho de meio, não de fim. Exato.
promete um bom trabalho, fala que você vai fazer um serviço decente, explica toda a situação para o cliente e a vida segue. Dou um exemplo sem falar nome. Fiz um tráfego privilegiado esses dias, trabalhei no processo. O cliente pegou 5 anos e 10 meses, recorri. Caiu para 1 e 8. Concomitantemente, tinha um outro processo em outra vara. Falei para a mãe, nesse outro processo eu não estou atuando, só que esse segundo processo ele era mais antigo, então era melhor de certa forma. Vai querer contratar? Não. Tudo bem. Tráfico também? Tráfico também. O que aconteceu no primeiro processo, a hora que condenou? Pegou 5 e 10. Fechado. Recorreu, não conseguiu o tráfico privilegiado. Saiu mandado de prisão. Resolveu ele ter ganhado primeiro? De certa forma, sim, porque diminui a pena dele Sim, na soma, Aham. né? na somatória quando ele for cumprir. Aham. Mas de certa forma foi o Mas aí ele já é reincidente, aí passa a ser reincidente. na verdade, ele não é reincidente. Não, Não? porque jogou o segundo primeiro. Jogou o segundo Ah, primeiro. Você entendeu a Entendi, sacada? entendi. A defesa do processo que julgou por segundo, mas que foi o primeiro cometimento de crime, tecnicamente ele era primário, não dá todos os fatos. Exatamente. E não dá pra negar, né? Não Pô, mas era ele pegou reincidente. 5 anos no mais antigo? 5 e 10. Era outra vara. Que era pra ser o primário. Uhum. Ele era primário. Que- não dá e todos os essa é a fatos. pena outra? do primário. O que eu acho ruim é isso. Outra vara, caiu em outra câmara, o Tá. entendimento era diferente. Uhum. Faltou entrar com recurso para o STJ, na minha opinião? Faltou. O advogado entrou? Não entrou. Vou julgar isso? Não estou trabalhando naquele processo. Sim, você não tem responsabilidade. Exatamente. Ofereceu o teu trabalho, não quis Entendeu. fazer o quê? Expliquei que havia um risco, isso que é importante, deixar claro. Aqui estava tranquilo. Regime inicial de cumprimento de pena aberto. Uhum. Expliquei sobre o risco do segundo processo, que não era nem minha obrigação. Uhum. Fiz uma consulta no nome dele e vi que tinha. O que eu deixei claro para o cliente? Existia o risco de ser preso. O que aconteceu no fim das contas? Foi preso pelo outro. Foi preso pelo outro, não pelo meu. No seu tava no aberto. No meu estava no aberto. E é uma judiação, né? Porque Sim. não perde um trabalho, mas você diminui o trabalho, né, que você fez, porque a efetividade que seria a pessoa estar solta não está mais. É verdade. Por um trabalho que a gente nem fez. Mas recebeu. Isso eu recebi. Tá, então tá Isso eu bom. recebi. Aí, tá vendo? Porque às vezes a pessoa fica enraivada porque, você conseguiu uma boa pena, vai, e aí o cara, por causa de um outro, foi preso, o cara fica enraivado, né? E É. uma coisa que você não tem culpa. Não tem nada a ver, né? A gente sabe Mas como que depende da é, né? pessoa também, né? Vai dizer mais sobre a pessoa do que de mim. Sim. No caso da família do réu, né? Não é nem tanto o réu. O réu, às vezes, não tem nem tanto poder sobre isso. Ô, doutor, e sobre as audiências por vídeo chamada, qual que é a sua opinião? Eu acho uma maravilha. Você acha bom? Eu acho. Até as criminais? Todas. Eu gosto do formato digital civil. Assim, eu acredito que tem que ter uma estrutura, que foi o que eu conversei com o Dr. Daniel antes da gente começar o podcast. Nesse novo escritório que eu estou montando, vai ter uma sala de reunião, e nessa sala de reunião vai ter todo o aparato necessário para que a pessoa faça audiência de maneira confortável. Porque precisa, a advocacia hoje precisa desse tipo de investimento. Sim. Não tem como não ter mais. Então, eu vejo isso como algo que veio para ficar com a pandemia e agregar também. Você sabe que uma boa formatação de uma sala para fazer audiência é parecido com isso daqui, só que tá vendo essas câmeras de braço Sim. articulado lá nas pontas, uma lá e outra aqui, porque aí você tem sempre a câmera cruzada de lá para cá e daqui para lá. Então você fica aqui conversando com o juiz, olhando para lá, e aqui é a tela, entendeu? Então, uma boa formatação para uma mesa de audiência é essa, ou aquela que eu tenho lá embaixo, que é mais simples. É uma tela menor, com Eu uma jurava webcam em que era no cima. meio. Eu jurava que era uma webcam no meio. Ah, É, pode a ser minha- lateral, né? A mas... minha sala de audiência, a mesma sala que eu uso para fazer reunião com o cliente, ela tem exatamente esse formato aqui. E aí eu tenho a tela do notebook, que eu que fica utilizo, frontal, né? pra virado você. para mim. Uhum. E eu tenho uma câmera bem ali onde tá aquela luz verde ali, ó. Que essa câmera eu viro para o réu aí, para a parte, entendeu? E o comando de mudar é no próprio notebook, porque essa câmera é da Microsoft. Sim. Então, a hora que eu conecto no Teams para fazer audiência, na minha imagem tem um símbolozinho. Nesse símbolozinho, eu clico nele e vira a câmera para você. Eu clico de volta e volta para mim. Sim. Porque, assim, uma coisa também é fazer audiência no Microsoft Teams, que eu acho muito mais fácil. Agora, o Zoom, meu Deus, eu acho ruim. Qual justiça que usa o Zoom?
Justiça Federal usa, né? A Justiça do Trabalho usa o Zoom. Eu fiz uma audiência esses dias, eu não sei se era um problema no meu computador, o que era, que ele não acessava no computador e no celular acessou. Só que o que eu precisei fazer? Eu precisei estar com os dois abertos para fazer a audiência, porque senão eu ia perder a audiência. O Dr. Walter, ele é responsável pelo trabalhista aqui no escritório. Teve uma audiência, ele entrou no computador e não aparecia que ele estava online. Sim. Aí ele fez a conexão no celular e mesmo assim não conseguia estabelecer conexão. Ele pegou o carro aqui, foi correndo na vara do trabalho, bateu na mesa do juiz, excelência, eu tô aqui, olha, vocês não estão vendo aí. Aí paralisaram a audiência. Meu, ele foi muito ligeiro, velho. Ele chegou lá, aí paralisaram a audiência, e aí ele entrou numa sala lá e fez a audiência lá. Caraca. Sério. Agora, você imagina se você tá longe, como é que faz? Não, e pior do que isso, né? Problema sistêmico. Levando em consideração o problema que a gente já tem na vara do trabalho aqui da nossa região, que demora para remarcar a audiência, Sim. quanto que o cliente não vai perder e, consequentemente, o advogado, porque geralmente esse tipo de processo é contrato ad êxito. Sim. Viu? Por isso que eu sou adepto do bom acordo. Acordo, tem que fazer acordo. Principalmente nessas jurisdição que é demorado. Mas aí depende. Cara, mas vai depender. O juiz quer acordo. Você vai lá, doutor João, ele enfrenta o advogado pré-julgando. Fala, doutor, aí ele já pega a calculadorinha dele, né? Bem, se eu fosse julgar... Ou seja... Aí sai aquela fitinha. Então, assim, o juiz pré-julga numa audiência de conciliação e aí você fala, putz, o juiz vai dar causa ganha pra mim. Vamos supor que você tá do outro lado. Aí você fala, não tem acordo. Já aconteceu comigo, quando eu fazia trabalhista. Não tem acordo, não. A pessoa oferece um processo de 20 mil, a pessoa oferece R$1.000. Aí você fala, não. E o juiz fala, olha, é melhor você fechar um acordo, fala pra outra parte. Sim. Aí você fala, putz, o juiz vai dar procedente, né? Não tem acordo, R$1.000 eu não quero. Pra fechar, pelo menos 5, a metade. Aí vai pra lá, vem pra cá, não sai acordo. Aí, no meu caso, o juiz dá improcedência na trabalhista. Então, mas é complicado também pelo seguinte, por exemplo, quando eu faço empresa, quando eu faço reclamado, o cliente está do meu lado ali. Exato. Eu sei qual que é a história que o cliente me trouxe e expliquei o risco para ele. Aí o juiz começa a prejulgar a matéria. Você fala, excelência, pela ordem. Está prejulgando. Não, doutor, eu não estou prejulgando. Isso aqui são os cálculos judiciais que eu estou fazendo aqui para tentar fazer uma proposta de acordo. Pelo amor de Deus. Aí o cliente olha para você e fala, e aí, doutor? Fecha acordo. Justamente por conta disso. Então é complicado para você. Mas isso, o que você tem que fazer também na área trabalhista? Quando o cliente for até o escritório, explica o risco para ele. Sim. Se ele quiser tocar o processo daquela forma, ele já sabe como é que vai sair a sentença se não fizer acordo. Mas sabe qual é o problema quando você advoga para a parte reclamante, o reclamante? E nesse caso fui eu que eu estava com o reclamante, né? Estava com uma ação contra a empresa. O juiz pré-julgou a favor do reclamante e estava forçando a reclamada a fechar um acordo porque ele ia condenar a empresa. Era o que dava a entender. Aí eles tinham oferecido, no caso lá, eu não lembro exatamente, mas vamos supor assim, uma ação de 20 mil, ofereceram 2 mil. O juiz pré-julgou na frente do meu cliente, e aí eu falei pro meu cliente, você quer fechar o acordo no que eles estão oferecendo? Ele viu o juiz falar da condenação alta. Eu falei, não. E tipo assim, se eu convencesse o meu cliente a fechar, o que ele pensaria? O advogado não quer trabalhar. Entende? Isso que atrapalha na advocacia trabalhista. E aí julgou improcedente. E aí lá julgou improcedente. Entendeu? Aí é ruim. Aí o que eu falo pro cliente? Olha, era melhor ter fechado o acordo, mas quem ia saber que ele ia... Mas na Justiça do Trabalho, processos trabalhistas, quando a gente faz reclamante, o doutor Cidis trabalhou muito nessa área, ele sabe também, o conjunto probatório tem que ser muito forte. Sim. E às vezes o conjunto probatório, ele é oral, ele é uma testemunha. Às vezes a testemunha não vai. Mas por que não intimou? Tem a opção de intimar, mas às vezes você liga pro cliente e fala, a testemunha vai. Não, doutor, pode ficar tranquilo que a testemunha vai. É pior. Aí você chega lá, tá pelado, porque não tem testemunha. Aí você tem que meter um louco. Tem que meter um louco, tentar trocar e fechar o acordo. Aí a hora que o advogado tá lá dentro trocando ideia lá, e falando, e o juiz vem com esses pré-julgamento, você tem que forçar um acordo. Não, tô com 4 testemunhas lá fora lá. Você que sabe, você quer instruir, eu tô com 4 testemunhas. Trocou! Aí, gente, então vamos escutar a testemunha. Então, nossa, deu dor de barriga em todo mundo, o pessoal foi embora. Doutores,
vamos caminhar para Para a parte final, finalização. para finalizar o nosso podcast, porque a gente já até ultrapassou um pouco do horário. Tava E aí, bacana. depois o Estúdios Atibaia Jardim manda a fatura do excedente pra gente. Ah, eu faço questão que mande mesmo, porque o Dr. Sidney, ele é bom da grana, viu, pessoal? Bem, Deixa para o bom da grana finalizar, saber. eu queria que o Dr. Faustino deixasse aqui para quem nos assiste as redes sociais, um meio de comunicação, WhatsApp, telefone, se o senhor quiser deixar. Nome do escritório. Porque, como eu sempre repito aqui em todos os nossos episódios, o podcast Jus Sperniandi é feito por advogados para advogados, né? Então, se o doutor tem disponibilidade de fechar parceria com novos colegas que queiram entrar em contato, queiram tirar uma dúvida, o senhor está lá em Piracaia, né? É um ponto estratégico para os advogados dessa comarca de Piracaia. Nós somos aqui em Atibaia, mas o doutor está lá. E eu queria saber se o senhor tem interesse em deixar aqui as tuas redes. Deixa alguma coisa que eu queira falar. Deixa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Espero que do que falamos aqui contribua de alguma forma para qualquer profissional que esteja aí começando na advocacia ou tendo dificuldades em alguma área que ele vai estar atuando. Saiba que o meu contato de Instagram e Facebook, eles são pessoais, mas é o que eu utilizo para até mesmo de maneira profissional, de maneira equivocada, porque a gente sabe que o ideal seria ter perfis diferentes para isso. No entanto, eu estou à disposição no Faustino Prado, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. Meu escritório fica na Avenida Dr. Cândido Rodrigues, número 280. Vai mudar, mas por enquanto a gente está lá. E o meu telefone é 11 95555 3505. É quase 5 estrelas. E eu digo para você, está iniciando na advocacia, não tenha medo. Saiba do procedimento, estude a matéria, saiba sobre os fatos. Enfrente o direito do seu cliente. Você está lá para fazer o melhor para o seu cliente. Não tenha medo de juiz, não abaixe a cabeça para juiz, seja educado. Se o juiz foi mal educado com você, isso parte dele, não pode partir da gente. A gente tem que mostrar educação. E saiba que na nossa região ainda, graças a Deus, a gente tem excelentes juízes e eles atuam de maneira exemplar justamente para dar o melhor atendimento ao advogado e à jurisdição como um todo. Pelo menos eu vou dizer na minha região, tá? Piracaia. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado quem nos assiste. Doutor, tem alguma coisa para acrescentar? Doutor Sidney? Eu agradeço aí mais uma vez aí a nossa parceria aqui no Jus Sperniandi. Doutor Faustino, obrigado pela aceitar o convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Agradecemos, entendeu? doutor. E queria deixar um bom fim de semana aí, um ótimo dia para quem nos assiste. Isso aí, gente. E não esqueçam de seguir o Estúdio Atibaia Jardim lá no Instagram. E os nossos podcasts eles estão no YouTube, no Deezer e no Spotify. Um grande abraço, colegas. Até semana que vem.